Eu sou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar. O incenso, a fumaça, a glória e o seu poder. A aliança pelo sangue, o Cordeiro Jesus. Sim, irmã, queria. Não, eu queria comentar só que quando a gente ouve o conselho do ímpio, né, às vezes até de irmãos mesmo, eu aprendi, né, com as minhas experiências a buscar a Deus e ver se esse conselho se glorifica a Deus, se está no plano de Deus. E espero que quando a gente segue o conselho que é de Deus, a gente sente o faz. Quando se o conselho vai seguir esse conselho, não sente o faz. Se a gente pergunta a Deus, a gente não sabe. Veja bem que o conselho de Jétro, para alguns crentes, para alguns evangélicos, poderia ser enquadrado em conselho de ímpio. Jétro não era evangélico, Jétro não era crente. Mas o conselho de Jétro era um conselho de ímpio? Não. Foi um conselho de Deus, foi um etzá de Deus, um plano de Deus. Questão de Jétro aí, eu sempre tomo esse cuidado quando eu vou precisar de um conselho, de procurar pessoas, primeiro, que tenham certa experiência, né? No caso, o sogro de Moisés. Outra coisa, ele tinha uma certa autoridade sobre a vida dele como pai, né? Então, acho que a gente deve procurar alguém mais experiente, alguém idôneo, né? De preferência cristão, né? E que tenha alguma bagagem, um suporte para passar para a gente uma direção certa, né? Se no caso, que vamos dizer, que você está estudando numa faculdade, você vai pedir um conselho ali a um professor seu, e não é evangélico, mas ele é uma autoridade sobre você naquele lugar. Então aí você vai ouvir o conselho dele e vai avaliar com a palavra de Deus. Se estiver dentro da palavra de Deus, né? É o caso aí da rádio. Se você está desobedecendo, infringindo uma lei, não tem nada que vai dar certo, porque nós estamos sob uma lei aqui na Terra. Se você vai fazer uma coisa que primeiro já transgride uma lei, já está errado. Então a gente tem que pedir o conselho de pessoas mais capacitadas, sejam autoridades sobre as nossas vidas, idôneos, e que avaliem. Você não pode pedir um conselho para uma pessoa que você vê que talvez está pior do que você. E esse quesito aí também é importantíssimo. Pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida. É muito forte isso. Vamos ler Salmos 13. Até quando encherei de cuidados a minha alma? Cuidados é a palavra etzá. No original é a palavra etzá. Significa até quando eu vou ficar planejando, embora a tristeza esteja abatendo meu coração. Isso significa que o inimigo se exaltará sobre mim. Esse é um texto que deveria ser colocado para todo psicólogo. O psicólogo vai dando, você está assim, toma esse remedinho, faz isso aqui, ó, dá uma aventurada por aí, vai, chuta o balde, você precisa ser mais assim. Alguns psicólogos, tem psicólogos de Deus, irmão. Agora, a palavra do Senhor vem e diz assim, você vai ficar gerando planos, você vai ficar definindo caminhos por onde andar, se o seu coração ainda está entristecido? Seu inimigo vai se exaltar sobre você. Vai para diante do Senhor. Busca o Senhor. Busca os planos do Senhor. Busca o projeto do Senhor. Deus fez isso com Elias. Elias estava lá na caverna. Deus, céu, a vida. Deus falou assim, Elias, levanta e vai fazer o meu plano.
O Salmo 16, verso 7 diz: bendigo ao Senhor que me aconselha, e até os meus rins me ensinam de noite. Eu bendigo ao Senhor que me dá planos. Senhor, o que eu faço agora? Para nós isso é um conselho, estou pedindo um conselho, mas com um novo entendimento de como se pede um conselho. Eu receberei um plano. Salmos 20, verso 4. Conceda-te conforme o desejo do teu coração e cumpra todo o teu desígnio. É também a palavra etzá, plano, conselho. Em Efésios, capítulo 1, verso 11 e 12, nós lemos: nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho, o etzá, o planejamento da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Até para sermos louvor para a glória de Deus, nós precisamos conhecer o conselho de Deus. E eu quero frisar de novo, irmão. Conselho é um dom do Espírito, é uma dádiva. E ele diz: peça a mim e eu te darei liberalmente. Em Provérbios 8,14, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Nesse versículo, nós podemos concluir, irmão, que todos esses dons não são coisas que Deus dá, mas são manifestações da sua presença. Quanto mais houver de Deus na minha vida, mais eu terei destes dons. Quanto mais eu viver para Deus, mais eu posso pedir a Ele: Senhor, manifesta este dom agora. Sim, meu filho, perfeitamente. Mas quanto mais eu vivo a minha vida, menos eu vou poder pedir: Senhor, agora me dá este dom. O pastor disse que é só pedir que o Senhor vai me dar. Me dá esse dom aqui, eu vou pegá-lo e vou inseri-lo na minha vida particular. Não vem se meter na minha vida, não. Isso aqui eu vou caminhar do meu jeito. Mas me dá seu dom. Não, não. O dom é fruto da presença de Deus. Por isso que ele diz: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Eu sou a fortaleza. Ele é tudo isso. Virá um versículo aqui mais pesado, irmão. Provérbios 11, 14. Quando não há sábia direção, o povo cai. Significa, quando não há planejamento de Deus. Irmão, todos nós temos um planejamento. Existe lá no governo, e em todos os governos do mundo, uma herança de Deus. E todos os governos do mundo trabalham, ou pelo menos deveriam trabalhar, e trabalham só de forma simbólica, mas todos os governos do mundo trabalham para obrigatoriedade das crianças na escola. A ponto de um pai que não cumpre isso ser submetido à cadeia. Se o conselho tutelar pegar um pai que não está deixando a criança ir para a escola, que impediu a criança da escola, ou que não se preocupou com isso, ele pode ser preso. Porque é obrigação do pai levar a criança para a escola, porque o governo dá isso. Eu poderia dizer assim: gente, mas poderia ser livre. Todo mundo faz do jeito que sentir no coração. Mas, na verdade, o planejamento que o governo tem para dar educação à população, ele está dentro desse princípio aqui. Se não tiver planejamento, o povo cai. Não vai estudar coisa nenhuma, irmão. Não, tá bom, filho. Não vai. Você vai ver uma nação que não tem ninguém formado, entendendo, conhecendo as coisas da vida. O planejamento do governo é que favorece a população a alcançar aquela bênção de Deus. E guardada essa proporção, que é bem terrena, nós vamos ver a mesma coisa no mundo espiritual. Você pode ver, é aquela questão que nós vimos sobre o planejamento das células, Elizabeth. Quando nós vamos assim,
soltos. Cada um é o seu rei. Mas quando nós temos na família, por exemplo, não, nessa família é assim. E a Dani esses dias estava falando porque nós conhecemos uma família e soubemos que essa família dá lá para os filhos um curso de boas maneiras, de regras, de como se comportar em cada situação da vida. Eu falei assim, engraçado, isso é tão antigo, isso é tão... Mas a Dani falou assim, mas tinha que ser restaurado. E aí nós fomos falar lá com o Rafa, falei assim, Rafa, tira o boné. Na mesa não se assenta com o boné. O que é isso? Alguém tem um planejamento. Por quê? Porque as coisas são... Mas para que isso? Por que eu tenho que pôr uma camisa? Por que eu tenho que sentar desse jeito? Por que eu tenho que cumprimentar as pessoas? Porque são planos de vida, são formas de nós disciplinarmos nossa caminhada na terra. E se nós não as tivermos, olha, a gente vira isso aqui, ó, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. E conselheiros aqui é a palavra yatsá. Na multidão de pessoas que geram planos idôneos, frutíferos. Tem que haver um trilho, um roteiro, um mapa, um planejamento, um plano. Eu vou caminhar por aqui. E isso vem de Deus. Pode pedir ao Senhor que vem. Deus dá isso a nós pais, para os filhos. Se os pais não derem isso aos filhos, acabou. A Dani estava compartilhando comigo e falou assim, olha, eu fui aconselhar uma pessoa e ela foi a um determinado lugar e uma pessoa pediu a ela um conselho e ela disse assim, eu aconselhei isso, isso e isso. E a pessoa falou assim, meu Deus, era isso que eu tinha que seguir desde o início. Aí a Dani falou assim, só que o que eu disse para ela é o que eu digo para a Gabriela. A mesma palavra, o mesmo conselho, o mesmo direcionamento. Nós, pais, somos os responsáveis por dar aos nossos filhos o direcionamento. Teve uma pessoa aqui que uma vez veio me questionar sobre a escola de discípulos. Não, porque eu acho isso uma imposição. Eu acho assim, a igreja não tem esse... Isso é o que faz da igreja essa coisa religiosa. E eu fiquei ouvindo aquela pessoa e eu deixei ele dizer mais uma coisa e eu falei assim, porque eu acho que a gente devia ser assim, livre. O Espírito Santo não é livre? Então, cada um, olha, esse negócio da obrigatoriedade, a gente tinha que estar se encontrando mais, indo, quem sabe, jantar junto no restaurante, quem sabe receber as pessoas em casa, e menos, essa é a mensagem desse século, não precisamos de igreja. Essa é uma das doutrinas de demônios que está crescendo aí no meio do povo, não precisa de igreja. Nós realmente precisamos entender que a estrutura religiosa humana, ela está falida. Que não é isso que Deus ensina. Mas nós precisamos de um trilho. Irmão, se você não se submeter a estudar de uma forma criteriosa a palavra assim, vem dizer que vai estudar. O quanto você já estudou da Bíblia? Me fala sobre isso aqui. O que você sabe desse assunto? Não, isso aí eu nunca estudei. Então, você precisa entrar num conselho, num planejamento. Vai estudar. Nós temos um roteiro. Mas nós temos um roteiro. Vamos estudar essa matéria aqui nesse tempo. E não o conselho de opinião. Isso é o conselho de... Esse é o meu planejamento, filho. Você vai estudar. Vai chegar um dia que você vai decidir o que você vai estudar lá na faculdade. Mas, enquanto não chega esse dia, você vai seguir esse plano aqui, do pai e da mãe. É o conselho, é etzá. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. O texto poderia ser traduzido ou ser lido dessa forma. O caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao planejamento é sábio. E nós não estamos falando de planejamento, um planejamento humano qualquer. Nós estamos falando de um dom do Espírito Santo. Provérbios 16. Esse versículo mexeu comigo. Provérbios 16, 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Esse é um versículo que nós já repetimos tantas vezes.
E eu fui estudá-lo no original, e ele não está escrito assim no original, irmão. No original, lendo as palavras no hebraico, lá em Provérbios, o texto diz: os preparativos, os arranjos e a mental disposição do coração do homem e a resposta da língua vem do Senhor. Na tradução, se perdeu a essência desse versículo. É muito sério, porque muda completamente. A gente diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Significa, esqueça esse negócio de plano do coração. Não, o texto está dizendo, o plano do seu coração tem que vir do Senhor. Porque na hora que você tem um plano no coração, você abre a boca e gera alguma coisa com o poder da palavra, e é a palavra profética. E a palavra da língua também vem do Senhor. O texto está falando de dois dons, o dom do conselho e o dom da palavra profética. Quem vai construir alguma coisa se não tem o plano de Deus e se não abre a boca e profetiza? Meu Deus, eu preciso desse dom. Eu preciso desse dom do teu Espírito. Dá-me esse dom de conselho, Senhor. O coração do homem é enganoso. Sim, o meu coração é enganoso, então eu não vou seguir meus planos, mas eu vou buscar do Senhor um dom que Ele deposita quando eu peço, que é o dom do conselho, que é um planejamento. Faça assim, filho, ande assim. Abraão viveu isso. Abraão, deixe sua terra, sua parentela e ande naquela direção. Eu vou te mostrar, mas aonde que é isso? Vai andando. E Abraão seguiu o plano de Deus. Moisés seguiu o plano de Deus. Davi seguiu o plano de Deus. Salomão construiu o templo segundo o plano de Deus. Qual é o plano, Senhor? Qual é o teu plano para a minha vida? Provérbios 19, 21. Muitos são os planos, e aqui a palavra é outra. A palavra é imaginações, maquinações, intervenções, intenções, invenções, propósito no coração do homem. Então agora o Senhor faz uma distinção entre planos concretos e ideias do meu coração. Viajações do meu coração. Eu estou achando. Eu me lembro uma vez, alguns anos atrás, eu queria muito instalar minha empresa num determinado andar, lá na Savassi. Ontem eu passei lá e mostrei para os meus filhos onde era o lugar. Era um prédio na Savassi, um andar inteiro. Falei assim, isso aqui é tudo que eu preciso, meu Deus. E eu fui ousadamente e entreguei meus papéis e preenchi lá as fichas. E o proprietário, um homem muito rico aqui de Belo Horizonte, e ele gostou de mim e tal, mas no dia em que eu fui pegar o documento, ele falou assim, olha, infelizmente eu preciso de um outro fiador. Eu não tinha outro fiador. E eu falei assim, mas esse aí é o suficiente? Eu falei assim, não, esse aqui, infelizmente, não te alugo o prédio, o andar. E aí eu tinha uma viagem para fazer ao Rio de Janeiro. Eu ia levar a Dani lá no Rio de Janeiro, ela ia ficar lá com a tia dela, lá com a Consuelo, com a dona Nadir, lá em Angra dos Reis. E eu fui levar a Dani, falei assim, eu vou levar e segunda-feira eu vejo isso daí. Eu vou viajar e segunda-feira eu vejo isso. E eu levei, no domingo eu voltei, e eu estava subindo a Serra de Petrópolis e parei num daqueles belvederes ali, já era o finalzinho da tarde, uma vista linda, maravilhosa, e me deu uma vontade de orar a Deus. Eu parei o carro e fui orar ao Senhor, e falei assim, Deus do céu, se o Senhor puder, o Senhor faz o coração daquele homem se inclinar, e o Senhor faz com que aquele homem chegue lá, eu chego lá e aquele homem nem me cobre outro fiador. Senhor, faz a tua vontade, mas muda o coração daquele rei. E no dia seguinte, eu cheguei lá no escritório para conversar mais sobre isso, e o homem nem me atendeu. A secretária na portaria que me atendeu falou assim, senhor Sóstenes, está aqui, olha, os contratos, só traz as assinaturas. Eu não falei fui lá, peguei as assinaturas, voltei e aluguei o imóvel. Quer dizer, ele não precisou mais, ele não pediu mais outro fiador, não pediu. Eu falei assim, foi de Deus.
Foi Deus que fez isso. Eu fiquei 3 meses naquele imóvel. E os 3 meses foram de fracasso total. Tudo que estava crescendo, a ponto de eu poder alugar aquele imóvel, em 3 meses, sucumbiu tudo. E aí, um dia, o Senhor falou comigo assim, vai lá e devolve o imóvel. Eu falei assim, mas meu Deus, foi o Senhor que eu orei, o Senhor lá na Serra de Petrópolis, o Senhor falou assim, eu tive que deixar você entrar nesse imóvel porque você queria demais. Esse era o seu plano. E você não estava vendo, você queria demais, eu precisei deixar você entrar nisso. Agora vai lá e entrega o imóvel. Aí eu falei, sim, Senhor. Mas olha, o contrato diz que se eu for entregar o imóvel, eu tenho que pagar uma multa aqui. Vai lá e entrega o imóvel. Aí eu enrolei 15 dias. Eu não posso ir lá no moço agora e falar que eu custei tanto, eu garanti a ele, agora eu vou lá e falo. Vai lá e entrega o imóvel. E aí, nessa história, apareceu o meu irmão e falou assim, só se eu fico com o imóvel. Eu falei assim, é a resposta de Deus, porque aí eu não vou precisar passar por aquele aperto todo com ele lá. E ficou mais 15 dias lá, e no final dos 15 dias, não, sabe o que é? Eu não vou dar conta. E eu tive que ir lá no moço, bem, agora eu vou, Senhor, vou obedecer o teu plano, o teu conselho. Cheguei lá, sentei, o moço falou assim, perfeitamente, eu recebo de volta e não vou te cobrar multa alguma. Eu só vou agora te cobrar esses dias agora que estão excedendo o contrato. Se você tivesse entregue há 30 dias atrás, eu nem te cobrava isso. Foi literalmente isso que aconteceu. Eu entreguei o imóvel, desfiz tudo. Falei assim, Deus, que história, que experiência para você aprender como são os meus planos, os meus desígnios. Irmão, isso é muito sério. Por isso o Senhor diz lá em Gálatas, a palavra de Deus, Hebreus, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que divide alma e espírito, para você discernir o que é da alma e o que é do espírito. Deus atendeu a minha oração. Mas a minha oração deveria ter sido essa, Senhor, qual é o seu plano? Jeremias 29:11, pois eu sei os planos, e aqui é outra palavra no hebraico, que significa o que foi tecido. Sabe a imagem que me veio? Daquela senhora no tear, tecendo uma trama, uma malha. Eu sei os planos, o que foi gerado, tramado, construído, fabricado, desenvolvido, preparado, que estou projetando para vocês. Antes da fundação dos séculos, antes de você ser substância informe no ventre da sua mãe, eu já tinha conselho para você, um plano para você. Planos de paz, não de mal, plano para vos dar um futuro e uma esperança. Me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Como Deus pode colocar na minha mão um ministério, se eu sou uma pessoa que anda pelos meus planos? Deus está colocando nas suas mãos um lugar de frutos ministeriais, irmão. E você e eu precisamos pedir ao Senhor, dá-me deste dom, Senhor. O dom do conselho, que não é uma opinião do Senhor, é um plano teu. De tal forma que fique muito explícito, Senhor, isso é meu plano. Isso aqui é o plano do Senhor. Senhor, se eu for conversar com alguém, e eu quero conversar, use os meus pais, use os meus líderes, use, Senhor, os irmãos idôneos, os irmãos que o Senhor me deu como referência da vida cristã, use-os para me trazer um plano, um conselho, mas que seja o teu plano, Senhor. O teu conselho tramado, estrategicamente desenvolvido, preparado pelo Senhor para a minha vida, que são planos de bênção, de paz, planos de prosperidade, planos de frutificação, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos e orarmos juntos, irmão?
Estamos construindo uma caminhada, Senhor, como ministros teus. É tão dura, Senhor, é tão longa, é tão estreita esta caminhada. Às vezes dá vontade da gente afrouxar para as coisas ficarem mais fáceis para nós. Isso, Senhor, eu digo principalmente no que diz respeito ao crescimento da igreja, Senhor. Às vezes eu olho para esses 6 anos e digo, Senhor, tem algumas coisas que eu queria que já acontecessem. Oh Deus, não nos deixe abrir mão do teu plano. Por mais que nos pareça fácil andarmos pelo nosso plano. Que a gente veja claramente que é o teu plano. Que a gente veja, Senhor, o teu plano nas pequenas instâncias que nós conseguimos enxergar. Que nós não olhemos só para as pequenas instâncias, mas que nós vejamos sempre o teu plano maior, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Você pode levantar a sua voz, irmão, e pedir ao Senhor que gere isso no seu coração. Você pode clamar a Ele nesse momento e pedir a Ele, dá-me deste dom. Repousará sobre mim o espírito do conselho. Homens e mulheres na vida da igreja, que vão andar nos planos do Senhor, e até os ímpios verão que Tu és Deus. Estamos cansados dos ímpios verem a igreja evangélica, o que fazemos, o que podemos. Senhor, nós queremos entre nós. Não que o mundo conheça a nossa igreja e tenha um bom conceito de nós. Não, não é isso, Senhor. Mas que as pessoas à nossa volta se rendam a Ti, por verem em nós o Teu plano, os Teus desígnios, os Teus pensamentos. Livra-nos, Senhor, daquilo que foi plano nosso. Livra-nos, Senhor, daquilo que nós tecemos, nós desenvolvemos, e era só um plano nosso. Livra-nos de sermos obreiros do Senhor, cheios de dons, de carismas, no sentido da habilidade, mas sem os dons do Espírito, sem os dons de santificação. Livra-nos de ser mais um igual a todos. Ou livra-nos, Senhor, de querermos ser o diferente. Não, Senhor. Leva-nos a sermos, pelos planos do Senhor, apenas aqueles que estão no centro da Tua vontade. É o que nós Te pedimos, Senhor. Teus planos perfeitos para nós. Contempla agora, Senhor, a vida pessoal, a vida familiar de cada um de nós aqui, Senhor. Troca os nossos planos pelos Teus, Senhor. Faça-nos sábios para entender que o Senhor tem planos. E que muitas vezes eles não são terrenos, não são do homem, são do Senhor. Faça-nos enxergar aquilo que está em nós, que é plano nosso, Senhor. E substituir pelos Teus planos. Teu conselho. O Teu etzar. Em nome de Jesus. É o que nós Te oramos. É o que nós Te pedimos, para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.